Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate, programa que chega à sua tela sem pedir licença com os nossos convidados painelistas para lhe proporcionar aquilo que é o melhor do debate a nível nacional. E para tal eu começo já a saudar do meu lado esquerdo. Boa noite, Dr. Mushanga, seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito obrigado, boa noite a si, boa noite ao Dr. Samamade, Dr. Mulongo, aos internautas, ao povo moçambicano e todos aqueles que nos assistem. Obrigado, Dr. Mushanga. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar a todos aqueles que choram, sobretudo aqueles que viram seus entes queridos e mortos por aqueles que deviam os defender, e manifestar a minha repulsa sobre algumas atitudes que estão a acontecer no país sob o olhar passivo e cúmplice de quem de direito. Nós estamos a ter uma situação dolorosa nas escolas, em que há professores que não estão a cumprir o seu papel, dizem que estão nas salas de aulas para facilitar as crianças, mas estão a tornar as crianças burras, estão a ditar a guia de correção, e isso não vai permitir que se possa aferir qual é o grau da capacidade das crianças para poderem passar de classe ou não. Aparenta ser boa coisa isto, mas depois no futuro vai ser uma questão complicada, porque essas crianças não poderão nem ter capacidade de admitir na universidade, ainda que vão às universidades privadas, ou terão que comprar nota e terão diplomas que não valem nada. Eu conheço alguns juristas, desculpa a expressão, que não sabem fazer uma petição inicial. Conheço alguns juristas que não sabem fazer requerimento. Conheço alguns juristas que não sabem fazer uma declaração. Para eles fazerem isso, precisam de minuta. Eu acho que quando nós chegamos a esse nível, significa que estamos a andar de mal a pior. Esta coisa de minutas termina no ensino primário. Qualquer criança que tem um primeiro diploma tem de saber fazer coisas sem minuta. E, lamentavelmente, os nossos filhos são levados a este nível de situações pelos professores que juraram servir a pátria, quando efetivamente estão a criar defeitos nas nossas crianças. Exato, muito obrigado, Dr. Mushanga. Também passo a saudar do meu lado direito, Alves Mulungo, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Chisupa, boa noite, Samamade, e também cumprimentar o deputado Mushanga. E a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa e das diversas plataformas digitais. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Exato, algum ponto prévio para o programa de hoje? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente naquilo que foi o pronunciamento da polícia na voz do seu porta-voz, o Muduman, na qual dizia que o partido Podemos devia devolver todas as armas que o partido levou, arrancou das forças de defesa e segurança. Eu acho que, além de nós estarmos a assistir a uma situação em que a polícia tem demonstrado estar desorganizada em termos operativos e também em termos de comando, também começa a entrar numa situação de desespero. Eu acho que a polícia tem competência para, de facto, não só exigir, mas ir buscar essas armas. Porque se a polícia se pronuncia no sentido de que sabe onde estão essas armas, quando diz Podemos ter instalações, então a polícia podia ir para lá, ir buscar, de facto, essas armas. Então, quando eles solicitam que por si só a Podemos levante-se das suas cadeiras e vá até o comando para entregar as armas, eu acho que a polícia está a entrar num ambiente político, está a começar a fazer política, de facto, está aqui a tentar manchar a imagem do partido Podemos, no sentido de, pelo nosso histórico, foi diabolizada a própria Renamo durante muito tempo como sendo o partido que continha armas. Então, aproveitando-se dessa diabolização, que no final nós acabamos percebendo que a Renamo não tinha armas para, de facto, criar uma certa desordem, tinha essas armas para usar como pressão, porque conhecia o inimigo do outro lado, então estão a tentar usar isso a seu favor para, de facto, criar aqui um ambiente
não muito abonatório para este partido Podemos. Então, eu acho que a polícia deve ser polícia, deve se posicionar com todos os elementos que lhe assistem para, de facto, conseguir recuperar essas armas. As armas, de facto, foram capturadas por alguns manifestantes, devem ser os famosos manifestantes infiltrados. Então, é da competência da polícia detectar esses indivíduos, neutralizá-los e recuperar as suas próprias armas. Exato, muito obrigado. Desculpa, sim. A propósito desta questão, embora não é frequente comentar estas questões prévias, é interessante como as armas foram recolhidas, por exemplo, no posto administrativo de Matolaria, em Boane, no 16, e depois em Campoane, depois no controlo, e depois como o autocarro foi destruído, o autocarro amarelo, aquele que tinha fechado a ponte, que depois se diz que porque alguém da polícia disparou e atingiu a barriga do miúdo, que vive a menos de 500 metros da ponte, naquele bairro à direita. Então aquela população toda é que foi para lá, obrigou os miúdos que andavam no autocarro para parar, porque seu filho tinha sido baleado. Depois de baleado na barriga, conseguiu correr até chegar a casa. Então a população foi para ali, pegou o autocarro e foi queimar. Ainda hoje, vê um cenário de uma arma que foi arrancada no Zimpeto, no parque. Os vendedores do mercado arrancaram a arma à polícia e entraram no mercado com a arma. Agora, o comandante-geral da polícia ordena que toda a polícia de proteção não pode andar com a arma, porque da forma como estão as coisas, está a ficar claro que o comando-geral da polícia é que está a distribuir as armas. Eu não acredito que essas armas todas possam ser devolvidas. Mas isto é consequência de quê? Daquilo que já dissemos aqui, que o comandante Bernardino Rafael estragou a polícia. Os últimos 3 cursos feitos foram precários. Os polícias estão muito mal treinados. Não estão preparados para andarem com armas. Quer dizer, polícia tenta, comando. Ou deixa a arma no chão, ou pega. Quer dizer, nunca vi uma coisa daquela na 13. Aquela demonstração clara de que a polícia está muito mais preparada. E o Bernardino Rafael facilitou aquilo. Por quê? Porque eles vendem lugares para as pessoas entrarem na instrução policial. E aquilo é consequência dos 100 mil meticais que os comandantes da polícia, chefes dos recursos humanos, receberam e dividiram-se entre eles e pegaram armas e foram distribuir pessoas muito mal preparadas. Acaba culminando com a mesma coisa que já aconteceu com a nossa educação. Nós ficamos em casa com crianças que pensamos ter nível acadêmico, que não sabem nada porque não aprenderam absolutamente nada. Isto é muito perigoso. Por isso, quero concordar que, em vez de fazer barulho, seria melhor haver uma ordem agora para tirar armas. Todo polícia, tudo que é polícia fica sem armas. Exato. Depois as armas ficam contra as entidades que podem fazer o melhor uso das armas. Essas armas só nos criam problema, essas armas estão a ser arrancadas e podem ser usadas para outros efeitos no futuro. Muito obrigado, deputado Mushanga. Samamate, muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate e aproveito também a convidar-lhe a deixar o ponto prévio. Muito obrigado. Boa noite, Chisupa. Boa noite, doutor Mushanga, Antônio Mushanga, o nosso deputado. Boa noite também o colega André Alice Mulungu, e quero também extensivamente cumprimentar a todos os nossos estimados telespectadores. Antes de ir ao meu ponto prévio, eu também quero quero comentar um pouco aquilo que foi o ponto prévio do colega Mulungu, que foi secundado pelo Dr. Antônio Mushanga em relação às armas, que a polícia faz referência que são os membros do Podemos. Eu queria dizer que hoje é difícil concluir que aqueles cidadãos que aparecem com as armas na estrada, sem nenhum tipo de farda que os identifique, que sejam efetivamente membros do Podemos, porque a própria polícia já nos habituou a estar a circular com as armas sem uniforme. Então fica complicado chegarmos a uma conclusão que aquelas armas efetivamente foram levadas
por membros do Podemos, porque seria necessário que a polícia nos apresentasse critérios daquelas pessoas que a gente vê todos os dias nas fotos, nos vídeos, nas ruas, com as armas, sem nenhum tipo de uniforme, se não são as mesmas pessoas que se juntam nessas manifestações e vão levar essas armas para ficar com elas, para construir uma narrativa contra o Podemos ou contra os partidos políticos. Daí que, provavelmente, a ideia que o colega Alves Mulungu está a trazer, que a polícia está-se a tornar política, parece ser verdadeira, ou parece estar muito próximo da verdade, porque a polícia parece hoje estar incumbida de construir uma narrativa contra os partidos políticos, em vez de ser uma organização republicana, uma instituição que vela pela ordem e segurança pública de todos os cidadãos, sem olhar para as suas cores partidárias. É preciso lembrar que é a mesma polícia que, em tempos antes desta grande manifestação, este grande levantamento público, serviu de instrumento para impedir as pessoas de marcharem, de aparecerem nas ruas. Então, hoje ela aparece mais conivente e cada vez mais vulnerável e menos confiável por parte da sociedade moçambicana, o que degrada profundamente aquilo que é a nossa instituição polícia por causa dessas atitudes. E é a altura de a polícia procurar credibilizar-se, porque neste momento a polícia perdeu total controle devido exatamente a essa perda de valor que tem em relação à população. Agora, sobre o meu ponto prévio, eu queria efetivamente não ficar indiferente àquilo que nós temos estado a assistir. Hoje eu estava ali a consultar, a fazer a leitura dos jornais diários e percebi que um dos jornais dizia que mais de 110 moçambicanos perderam a vida dentro dessas manifestações. Exato. É um número muito elevado. É um número elevado que efetivamente é menos de 30 dias, estamos a dizer que é menos de 30 dias, 110 moçambicanos morreram ou alvejados por balas, ou enforcados, ou queimados diante da manifestação. É um número elevado que deve nos preocupar como cidadãos, e daí que eu queria estender a minha solidariedade a essas famílias que foram infringidas por este infortúnio, né? E chamar a atenção àquelas pessoas que têm a capacidade de poderem resolver este imbróglio ao fazerem o mais rápido possível. Eu penso que o nosso país, como tenho estado a dizer, estamos num nível de anarquia que descredibiliza-nos completamente e fragiliza de alguma forma as nossas instituições, e isto não deve ser bom, porque efetivamente estamos muito próximos do caos. O caos vai acontecer quando aqueles que perseveram deixarem de perseverar, quando aqueles que efetivamente continuam a raciocinar deixarem de raciocinar. Por exemplo, é o caso hoje das Forças Armadas, que aparece ali com um ar republicano. Se nós perdermos o controle, se começarmos a sentir o envolvimento das Forças Armadas, já estamos no caos. E o caos não vai ser fácil de sair de lá. Exato, muito obrigado. Aliás, numa altura que já começamos a ver grupos informais a aparecerem também, a se organizarem com vista a combaterem os manifestantes. Quer dizer, tem um vídeo que está a circular, vem de Nampula, onde jovens organizados dizem que não querem ver manifestantes na sua região. Não, em Gaza também aconteceu em Gaza também. Aqui em Maputo estamos a ver movimentos que estão a rasgar cartazes. Quer dizer, aquilo pode ser assim, como se fosse uma brincadeira, mas é um caso muito sério, porque pode ajudar a radicalizar os manifestantes e entrar-se efetivamente numa escalada que vai descontrolar as coisas. Eu agora a vir da Matolaria para este programa, debulei algumas pessoas, até alguns da polícia, que me diziam que o presidente do Conselho Municipal da Matola, mais uma outra pessoa, podem ser os responsáveis por montar esses grupos na Matola, mas agora querem montar um esquema para o apanhar. Porque ele é que anda a distribuir dinheiro e bebida, aqueles jovens tentam fazer isso.
mas esperam capturar parte daqueles miúdos. Se for ele, conhecem a casa dele. Eu comecei a sentir pena dele, porque ele tem uma casa lá no campo. Então, eu queria, efetivamente, chamar a atenção que nós não podemos criar situações onde, quando a moda pegar, vamos todos ter o quê? Vamos todos ter problema. Eu penso que o dinheiro do município não pode servir para andar a comprar bebida para pessoas para criarem desordem. Então, quero efetivamente, estou a falar de coração aberto. A ser verdade, ele tem que abandonar essa atitude, preocupar-se em organizar o seu município e não se meter em questões que não vão lhe levar a nenhum sítio, porque isso depois pode ser perigoso para o próprio município e para ele próprio e para mais pessoas. E nós não queríamos chegar àquela situação em que sedes dos partidos estão a ser queimados, porque nós não sabemos onde chegar de ir, e empresas de grande gabarito são obrigados a fechar, e estamos agora com este problema de 2 autocarros foram queimados. O autocarro do Lalji, que é um empresário muito influente lá na Matola, agora o autocarro da Metrobus, que também foi queimada. Isto não nos dignifica. O posto de controle da Matola Rio, que por muito tempo estava ali, passava-se ali, conversava-se, não havia problema. O posto policial de 16, agora de Campoane, quer dizer, nós não podemos continuar a criar condições para haver caos, isto ser feito por dirigentes do Estado. Fica feio, fica mal. Exato. Caro telespectador, nós hoje vamos discutir 3 temas importantes. O primeiro tema é a questão do Conselho Constitucional, que reúne-se com o partido Podemos em jeito de acertos ou concertos sobre esse assunto que está a levantar poeira no país. Depois vamos falar dos editais encontrados nesta onda de manifestações que supostamente dão vitória a Renamo. E por fim vamos trazer aqui soluções para a questão de trazer estabilidade política para o nosso país. A começar mesmo, eu quero pedir a permissão dos painelistas para invertermos os temas, começarmos com a questão dos editais, porque já fez a menção de uma parte. Queríamos aproveitar para aprofundarmos e depois avançamos para a questão do Conselho Constitucional. Eu começo mesmo com o deputado Mushanga. Em relação aos editais que acompanhamos através das redes sociais, supostamente que foram encontrados nessa onda de manifestação e que parece estar a dar a vitória a Renamo. Como que se posiciona perante isso e quais seriam os passos subsequentes após a encontrada destes editais? Uma vez que já existe um presidente que já tomou posse, já está a governar aquela autarquia, como que se posiciona perante isto? Esta é uma questão que eu conheço. Eu que fiz campanha em todas as autarquias. Até se eu fosse egoísta, diria que é minha vitória na qualidade de cabeça de lista, porque andei muito aqui a ajudar esses cabeças de lista. Na verdade, depois de feitas as eleições do dia 11 de outubro de 2023, confirmou-se, com base nas atas editais tiradas da mesa, que a Renamo ganhou 45 assentos na cidade da Matola, ganhou 23 assentos no distrito de Maracuene, ganhou 19 assentos na Matola Rio. E feitas as contas, quem tem maior número de assentos é Renamo, é Maracuene, é Renamo na Matola, é Renamo na Matola Rio. Juntamos tudo isso, entregamos ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional mandou passear. Lamentavelmente, para o caso de Maracuene e Matola Rio,
o consórcio não esteve lá para fazer a contagem. Mas para questões da Matola e cidade de Maputo, eles fizeram contagem e chegaram à mesma conclusão a que nós chegamos. O Conselho Constitucional, segundo a informação que nós tivemos, quando as provas chegaram lá, o relator disse a Rumen aqui, até pelo menos janeiro, até dia da tomada de posse dos membros das Assembleias Municipais em fevereiro, as caixas estavam no mesmo sítio. Não se fez o tal exercício que hoje se aventa que foi feito. Porque se tivessem feito este exercício, eu estaria agora como presidente do município da Matola, porque a Frelimo não ultrapassou os 130 mil assentos. Votos, 130 mil votos, a Renamo ia acima de 208 mil votos e não tínhamos, faltavam-nos 12% dos editais. Mas essa diferença não poderia corrigir, porque não há nenhuma escola que se reporta a vitória, a soma dos votos de todas as escolas, que se reporta a vitória da Frelimo em Marraquém, na Matola e Matola Rio. Portanto, essa é uma grande verdade. O tal descrédito a que o Conselho Constitucional caiu partiu profundamente dessa situação. Por isso, para mim, mesmo este exercício feito hoje, é o exercício de enganar os incautos, os distraídos, porque se for para explicar como é que o Conselho Constitucional funciona, eu acho que se o Conselho Constitucional não tem sala para alugar, poderia ter pedido à Assembleia da República ou sala de conferência João Quixissano, que é do Estado, e juntar todos os partidos concorrentes e dar aquela explicação. Eu não acredito que os outros partidos concorrentes não precisem daquela explicação. Quando eu vi aquela ginástica em que até o próprio Dr. Forquilha foi para lá sem agenda, acreditei que se calhar houvesse algum segredo que o governo lhe entregar. Quando eu vi o Dr. Nhacassa entregar um maço de papéis, pensei que estivessem para entregar o Podemos algumas provas de que este grupo de editais aqui são estes editais, estamos a dizer que não são validados, então Podemos tem que carregar estes editais para ir fazer a subtração naqueles lugares que você reclama, que é para quando divulgarmos o resultado não termos os problemas de você voltar ainda aqui a murmurar. Não vi isso. O que vi não passa de... Quer dizer, em condições normais, já que a doutora Lúcia Ribeiro é professora no privado, eu diria que foi uma ginástica que ela arranjou para poder aldrabar o dono da escola. Porque uma aula que poderia ter dado num anfiteatro e assinar um único livro do ponto, porque só teria trabalhado 1 hora, ele quer fazê-lo em 4 ou 5 horas. Está a burlar o Estado, está a aldrabar. Eu acho que o povo, em algum momento, não vai perceber o que é que está-se a fazer. E o próprio Dr. Forquilha precisa de explicar muito o povo. E a situação piorou. Eu senti o desconforto do Conselho Constitucional quando o Matavela andou a publicitar que não é para sair-se da sala, é preciso que o povo veja em público. É por causa disso que houve demora da chegada. Acredito que estavam a assistir primeiro. Então tiveram um problema de convidar a imprensa a sair para fora. Porque não faz sentido você convidar a imprensa num ato que visa educar social, politicamente e administrativamente, bem assim como juridicamente as pessoas, não dar pessoas a oportunidade de falar. O próprio Podemos só foi dado a oportunidade de fazer 2 perguntas. Olha, nem Bernardino Rafael, que havia de responder 2 perguntas, não recebeu só 2 perguntas. Aparentou-me que depois percebeu que estava a cometer erro e autorizou-se que fizessem mais perguntas, que pelo menos chegaram a 8. Então é uma vergonha ter uma pessoa que diz que é constitucionalista, professora na faculdade de Direito, a fazer aquele tipo de histórias. Segundo, fiquei aqui um pouco sem perceber quando a presidente do Conselho Constitucional diz que ela tem a obrigação de desagradar até quem lhe nomeou. Ela não reúne essas qualidades, porque eu lhe vi, num dia com o presidente da República,
ia fazer ginástica com o novo fato de treino. Ela foi a primeira a chegar lá para bater palmas, para agradar quem já nomeou. Só porque o presidente ia usar um fato de treino novo. A presidente conseguiu. Existe essa, não recordo. A bater palmas, já era a primeira a bater palmas. Nunca viu um homem a vestir Adidas. Então, porque ela quer agradar quem já nomeou. Por isso, é discurso, quer dizer, falacioso, vergonhoso, que eu acho que devíamos evitar. Porque estamos a educar mal a nossa sociedade. Exato, muito obrigado, deputado Mushanga. Eu vou mesmo consigo, Alves Mulungu, a respeito destes editais que supostamente foram encontrados, que dão vitória a Arnam. No seu entender, como que isto procede? Bem, isto é uma explicação simples. Todo aquele alvoroço que nós víamos, ouvíamos nas redes sociais e nos canais televisivos, os partidos já reclamarem vitórias. Estas são provas inequívocas de que, de facto, esses partidos alcançaram essas vitórias. E podemos aqui buscar também o exemplo de Nampula. Nampula também, numa das sedes distritais do partido, foram lá encontrados cartões de eleitor. Então, o que significa aqui, esses cartões de eleitor, tendo em conta este último processo de votação, que nós tivemos uma senhora que, quando foi à mesa de voto, ela descobriu que alguém já havia votado por ela. Então, isto nos remete à ideia de que, se calhar, esses cartões de eleitor que eram encontrados na sede do partido Frelimo eram usados para fazer votos em nome dessas pessoas. Ou seja, as pessoas faziam o papel de ir depositar o voto numa urna, enquanto que vinham outras urnas para substituir aquelas onde já se fez o processo. Então, isto tudo aqui, estas manifestações, elas estão a ser muito boas, de facto, em parte, porque estão a tirar toda a sujeira para a praça, está a ficar tudo exposto. Questão de segurança nós já não temos segurança nenhuma. A polícia demonstra certa incapacidade de poder, de facto, repelir manifestantes ou defender a questão da ordem, porque não sabe ser e estar como polícia. Depois temos o tecido social, se demonstra extremamente degradado. Este não tem aproveitamento nenhum, porque as pessoas fazem das suas as questões étnicas estão a ficar cada vez mais notórias. O tribalismo está a ficar cada vez mais notório na nossa sociedade. Depois, em terceiro, podemos pegar aqui a questão política. Nós estamos a olhar que é uma situação em que o nosso governo não tem uma liderança, não temos presidente, porque quem devia, de facto, responder como presidente não tem o feito. E o governo, como tal, está todo ele no silêncio. Estamos aqui a ter problemas econômicos, estamos aqui a ter problemas de movimentação de bens e serviços, e a única entidade que reclama disso é o CTA. Mas devia ser o ministro das Finanças, ou seja, temos o Maliani, devia ser ele a aparecer em público, a, de facto, alertar a possibilidade de nós colapsarmos de vez no nosso sistema econômico precário. Então, essas manifestações, de facto, estão a trazer à tona todos os problemas que estavam arquivados em certos lugares. E o mais doloroso nisto tudo, ou o mais vergonhoso, é que estavam arquivados exatamente na sede do partido Frelimo. Olha, é uma vontade de alguém, é uma vontade que a pessoa tem de alterar o poder local para, de facto, conseguir ver os seus anseios respondidos. Agora, quando você contraria de uma forma fraudulenta esta vontade, você está a dizer à pessoa que toda aquela luta que eu disse que fiz, aquela luta que eu escrevi nos livros para você estudar, ela é nula. É por isso que nós estamos a entrar numa fase de questionamentos. Será que há vontade por parte deste partido de consertar isto para ela permanecer como partido político e voltar a concorrer na arena política nacional? Porque estamos a ver aqui que pretende-se conduzir isto para o colapso também do próprio partido, ou seja, não ter aceitabilidade nenhuma a nível nacional em como está sendo conduzido as coisas. Agora, para a questão do Conselho Constitucional, eu acho que o Conselho Constitucional finge que não vê moçambicanos privados do direito de escolher que eles mesmos
escolheram o que escolheram e não estão a ver satisfeito essa questão da escolha. Não se esperava que uma situação técnica, questão de contagem de voto, levasse tanto tempo assim. E o espetáculo que nós vimos hoje, em parte não tem enquadramento legal nenhum. Aquilo é como a própria doutora Lúcia Ribeiro explicou, devia ser um café, mas não é um café, é uma água. Então, aquilo é um teatro barato, e que daquele teatro não se produziu nada. Nós não vimos nada, além de gastar-se todos aqueles recursos, todas aquelas movimentações que houveram ali, para de facto chegar-se lá e não se dizer nada. O não se dizer nada até podia ter se dito se ela tivesse uma certa vontade de responder pelo menos às inquietações que o grupo do Podemos colocou. Mas se nós estamos num Estado de Direito democrático e é o Conselho Constitucional, um órgão muito importante para este processo, por que é que não se convidou todos os partidos políticos? Era de praxe que pelo menos os 4 partidos políticos que tiveram candidatos presidenciais estivessem lá. Agora, esta forma de fazer política de uma forma separada, de uma forma não compreensiva, sem respeito, primeiro, a questões morais e depois a própria conduta jurídica, eu acho que ela de facto vem de expelir todo o problema que nós estamos a assistir já há muito tempo na nossa sociedade. É preciso que também o próprio Conselho Constitucional saiba se posicionar como Conselho Constitucional. Nós sabemos que a doutora Lúcia Ribeiro foi colocada lá para exercer um papel, mas ela não pode deixar muito clara que ela está a exercer esse papel. Ela podia, pelo menos, ter a capacidade de fingir que está a exercer este papel de advogada ou de testemunha de Jeová. Mas ela, de facto, criou aquele cenário todo, evidenciou tudo, ainda teve a audácia de dizer que, olha, ela é simplesmente alguém que lhe é atribuída competências e que essas competências lhe dão a possibilidade de poder contrariar ou ser ingrata a quem o colocou ali. E isso, de facto, é uma falácia, é uma mentira. Ela, de facto, não procederá nesses termos. Teria feito isso em 2023, como as evidências, conforme levantou aqui, fazem menção, e podia ter feito, se calhar, já faz tempo, porque o processo, numa primeira fase, já era técnico, mas agora, neste momento, perdeu a capacidade técnica, já entrou numa fase de ser um processo político. É por isso que já precisa de uma solução política. Então, não venha o Conselho Constitucional, neste momento, vir nos distrair, vir nos colocar areia nos olhos. Nós sabemos o que está-se a passar no pano de fundo. Exato, muito obrigado, Mulungu. Samamat, faço-lhe a mesma questão, ainda creio isso. A questão, se nós formos a ver nas manifestações, há uma coisa que está a acontecer em comum, para além de vandalização de empresas. Desculpa, eu quero te pedir uma coisa. Exato. Tira essa expressão da tua boca de vandalização, vamos encontrar outro termo. Exato. Se calhar podemos dizer destruição. Da destruição, sim, exatamente. Sim. Muito obrigado. Porque esse tipo de expressão... Há uma máxima que anda na Bíblia que diz o seguinte, que boas abordagens atenuam a dor. Exato, muito mas obrigado. Mas más abordagens irritam o visado. E o visado é capaz de fazer coisas que não deveria fazer. Em Xangana, Kuyangula louco nene, correleta o cara, cambe louco omboloca, calpuxa, é igual a isso. Você não pode chamar alguém de vândalo, vadio. Esse é comportamento colonial. É a mesma coisa que os brancos diziam. Esses gays da Frelimo eram tidos como terroristas. Está a ver? Turas, eram turas, desculpe, eram turas. Eram turas. Eu li livros, jornais, onde eles eram tratados como turas. Agora, não podem ser eles hoje a usar o comportamento colonialista para falarem dos outros moçambicanos. Muito obrigado, deputado Muxanga. Obrigado mesmo pela correção. São erros que assumimos e eu assumo a responsabilidade dos erros, humildemente, e agradeço desde já.
vou assim, Samamate, a questão da destruição de infraestruturas privadas, notamos com muita tristeza, não é? De todas as empresas, estas privadas, as mineradoras. Hoje também circularam algumas imagens, a questão das cervejas de Moçambique também sofreu por conta desta ação por parte dos manifestantes, invadiram e foram tirar caixas de cervejas e tal, e não em particular a questão da destruição, ou melhor, o incêndio que tem sido colocado nas sedes do partido Frelimo. Muito pelo contrário, em outras sedes isto não acontece. Fazendo uma relação, uma análise direta, como que se posiciona perante estes aspectos? Olha, primeiro em relação aos editais descobertos pelos manifestantes, é preciso salientar que vem demonstrar efetivamente que as nossas instituições são mais perigosas que os bandidos, os gangsters que andam nas ruas. São muito mais perigosas porque não é possível que uma sociedade que se pretende seja saudável, que constrói as suas instituições, que estabelece as suas instituições, que tem responsabilidades acrescidas de garantir a funcionalidade correta de um Estado, sejam essas instituições primeiras a praticarem atos tão graves como esses, como de negar à própria sociedade um direito de fazer escolhas conscientes de quem que eles veem como o mais preparado para governar e para gerir os bens públicos. Isto é muito grave, de tal modo que aproveito a presença aqui do deputado Mushanga, que faz parte da família Renamo. Isto é um crime devidamente tipificado e a Renamo pode efetivamente usar dos mecanismos que nós temos em termos jurídicos para exigir a responsabilização, porque se esperar a Procuradoria já sabemos o que vai acontecer, a Procuradoria não vai mover. Então tem que ser a Renamo a se levantar, tem que ser a sociedade civil a se levantar para poder mais uma vez repudiar esse tipo de atos, porque são estes atos que concorreram para a anarquia que nós hoje assistimos dentro da nossa sociedade, porque as pessoas cansaram-se de participar de processos, de fazer escolhas, de tomar decisões e não ver essas decisões a serem valorizadas pelas instituições criadas. Então, eu penso que é aí onde nós, como sociedade, temos que refletir a razão de ser do que hoje está a acontecer. Sobre, efetivamente, o que os meus colegas falaram acerca do Conselho Constitucional, é preciso entender que hoje estamos numa era de construção de narrativas. Hoje, parece que, para além daquela manifestação que está a decorrer no terreno, há uma guerra de parte a parte de construção de narrativas para validar alguma coisa. Por isso, hoje nós assistimos, por exemplo, cidadãos arbitrariamente a serem presos e a dizerem que estão a financiar manifestações. Quer dizer, depois vai-se ao fundo, percebe-se que são agentes econômicos que simplesmente as pessoas os prenderam porque querem construir narrativas. E outros eventos que neste momento estão em marcha, que visivelmente, de uma forma muito fria, se formos analisar, vamos perceber que estamos aqui perante a construção de narrativas para validar ou para justificar algum objetivo que está em marcha. Então é preciso termos muita atenção, é como aquilo que fizemos referência aqui das armas, que hoje disse que o Podemos foi às esquadras recolher armas, mas sabemos que há muita gente que circula, já mesmo antes das manifestações, circulava com as armas na mão e às vezes quando eram capturados diziam que eram polícias a paisana. Essa sempre foi a resposta. São pessoas que estão a paisana, mas sem nenhum tipo de distintivo que comprovasse que essas são pessoas. E depois foi isto que de alguma forma facilitou o recrudescimento dos raptos, porque as pessoas podiam ver indivíduos com a KM e ficavam entendidos que este é um indivíduo do Cernic. Hoje parece existir uma ideia pública: se veres um carro sem matrícula, pertence a Cernic.
Se veres um carro diferenciado de pertença, quer dizer, é difícil hoje tu controlar, ver o próprio público, ou o povo de uma forma generalizada, ter certeza se estão perante um ladrão ou um agente do Cernic, por causa da própria atitude que as instituições de segurança tomaram, de passar armas no meio de pessoas e sem nenhuma... sem as pessoas estarem devidamente identificadas. É mais ou menos isso. Por isso eu até acabo dizendo que as nossas instituições tornaram-se perigosas, porque elas até agem de uma forma à margem daquilo que é a sua ética. E se nós formos a ligar esta situação com as questões que estão a acontecer a nível dos assaltos, dos saques que estão a acontecer a nível um pouco por todo o país, olha, é difícil chegarmos à mesma conclusão que os saques estão a ser protagonizados por pessoas honestas ou pessoas desonestas, pessoas infiltradas ou não, porque tem que perceber que todo este clima que foi criado, ela desestruturou as instituições estão sem uma capacidade de atuação eficiente e, por via disso, permite, por exemplo, que hajam infiltrações nesses grupos, infiltrados por parte de pessoas que têm um interesse alheio até às próprias manifestações, mas também não se pode perder de vista que as pessoas que tentam construir as narrativas também se infiltram para criar mais caos, né? No sentido de justificar a repulsa popular com relação ao que está a acontecer. Estava aqui a falar o deputado Mushanga que há um determinado edil que está a pagar bebidas, está a pagar dinheiro para as pessoas agirem de uma determinada forma. É essa guerra de construção de narrativas que estamos aqui a fazer referência, que há pessoas que tudo farão ou tudo fazem para construir uma narrativa para poder enfraquecer uma luta que a priori vinculava grande parte dos moçambicanos, que é por acreditar que durante muito tempo tudo fizeram para que de forma democrática vissem as suas vontades a se materializar, mas que infelizmente eles hoje deixaram de acreditar nas instituições e viram este levantamento popular como o caminho mais certo de protestar e contestar contra muitas coisas que têm a ver com, aliás, muitos aspectos têm a ver com a governação do dia. Então, chegar a uma conclusão agora que efetivamente os manifestantes estão a ser violentos é também perigoso. É também perigoso devido exatamente a este ambiente que foi criado e que também indiciam haver infiltrados de parte a parte para construir narrativas. 2. Esse evento também não podemos deixar despercebido o facto de nós termos um grupo que já nos combate a partir do norte, que é considerado um grupo terrorista. Já temos dentro de Moçambique vários grupos que até considerados narcotraficantes e outros protagonistas de vários tipos de crime, que hoje se beneficiam com esta anarquia toda instalada, venda de órgãos humanos e tal, que também podem estar a contribuir infiltrando-se nesses grupos para gerar caos, para permitir que o Estado continue continue de forma instável, para eles também fazerem isso de um corredor, né, para fazerem passar todos os seus interesses. Por isso nós estamos num momento extremamente perigoso em que as autoridades, aliás, aqueles que detêm a capacidade de poder agir em prol do Estado, devem começar a agir com muita seriedade, porque efetivamente nós já criamos espaço para que muitas coisas negativas possam acontecer do Rovuma ao Maputo, fora do controle das autoridades. Exato, muito obrigado, Samuel Mate. Eu vou mesmo para o deputado Mushanga. Eu ouvi o ministro do Interior, uma pessoa que eu tanto respeito, a fazer uma declaração infeliz de bebidas espirituosas. Nós temos uma lei aqui que proíbe
a fabricação e distribuição de bebidas com maior teor alcoólico. Exato. Cabia à polícia fazer busca daquela bebida toda e mandar destruir, porque está classificada também como droga. Ouvi o ministro a falar de pessoas que até se estimulam com estupefacientes. Ora, o maior traficante de drogas, Fuminho, foi encontrado no local onde se hospeda um presidente. E vinha da casa de quem? O ministro ainda não nos explicou isso. Embora tenha sido antes dele ser indicado ministro. Mas acho que ele tem conhecimento do que estava a acontecer. Porque ele sempre esteve ligado à polícia. Então, efetivamente, aqui está-se a construir narrativas que em algum momento vão nos envergonhar. Eu vi uma atitude positiva da Rússia. O Assad, quando é derrubado, porque a Rússia já não tem condições de o ajudar, o Irã também não tem condições de o ajudar, o Hezbollah foi destruído, ele mandou o Assad ir para Moscou. A primeira entidade que reconheceu o líder rebelde que tomou o poder foi a República da Rússia, porque a primeira embaixada a ter aquela bandeira foi até parece que a Assad é que foi com a bandeira, disse está aqui. A Rússia, consciente do erro que cometeu de levar armas perigosas, ir deixar na Síria, num local perigoso, onde qualquer um pode ir buscar e usar, combinou com Israel. Israel foi bombardear tudo aquilo, destruiu tudo aquilo em 2, 3 dias. Eu nunca ouvi reclamação da Rússia. Por que os Estados Unidos foi bater aquelas bases? Até parece coisa combinada. Toda a marinha acabou. Essa marinha era feita por barcos de onde? Fabricados na Rússia. Não é normal isso. Aviões de guerra vindos da Rússia. E depois não se diz quando as pessoas morreram. Todos que aparecem só gritam, não, nós ouvimos explosão aqui, explosão ali. Como é que uma base aérea, uma base da marinha, não tem pessoas, não tem vítimas, mas é o material destruído? Significa que chegaram a um entendimento de que deixar aquelas armas da forma como estão pode ser problema para todos eles. Então, vai lá você, vai destruir isso. Significa que, apesar dos entendimentos que nós temos, alguma coisa pode nos juntar. O que junta Israel, Rússia e Estados Unidos? São armas perigosas que eles têm, que não querem que outras pessoas tenham. Então, nós também temos este problema da paz que nós queremos proteger. Temos o problema da democracia que deveria prevalecer. Lamentavelmente, há um grupo que não quer que a democracia prevaleça, mas quer a paz. Não é possível isso. Não há de ser possível. Eu já disse várias vezes. As tsongo xingata pumela com nyimbisiwa em cano, mungata as pinhas tsongo. Olha, o violador não beija. Se tentar beijar, vai ser cortada a língua. Eu já vi em Escumbar. Andava a violar mulheres em Sano, foi mordido a língua e aquela vez já levou para a polícia e foi apanhado. O único jovem que apareceu sem língua lá disse, é isto aqui. Por isso, quem quer mulher conquista, não pode violar. Exato. Então, a doutora Alicia Ribeiro não pode criar condições para Frelimo violar o povo moçambicano. O povo já não quer. Na relação social, Frelimo já deixou de ser marido do povo do povo moçambicano. Não tem direito a nada. Nem um balde de água, quente ou fria, servida pelo povo. O povo já não quer. Está-se a discutir aqui a história de que a Frelimo tem 5 milhões de membros. Opa, 5 milhões de membros, o membro é membro, sim, mas o membro pode não votar. Eu conheço muitas igrejas aqui que têm muitos fiéis, mas em matéria de dízimo não tem nada. Em matéria de ofertório, não tem nada. Significa o quê? Significa que as pessoas não querem dar ofertório. Então, o povo também não quer dar voto a Frelimo, incluindo os tais que você pensa que são seus membros. Lamentavelmente, estou a ver muitos jovens a discutir isso. O partido X não tem o número X de membros. Não... O que faz ganhar eleições não é o número de membros. O clube que tem o maior número de sócios aqui é Desportivo e Machacane. Mas estão a jogar lá na aldeia. Daqui a pouco vão jogar no quarteirão.
Está aqui os Teros Negros, que deve ser o clube que tem muito poucos adeptos aqui na região sul. Está a ganhar campeonato. Está ali a HCB. Está a ganhar campeonato. Você pergunta quantos adeptos tem a HCB. Está me parecendo que até Xingale tem mais adeptos do que a HCB. Mas a HCB está a ganhar. Então, por isso, não é o número de membros. Não é pelo fato das pessoas saberem fazer montagens que nós vamos ter a paz. Já chegou o momento de dizer, já chega. O que a Frelimo tem de fazer é ceder a quem merece. Exato. É reconhecer que há erros e cujos esses erros não vão nos permitir determinar com exatidão quem ganhou. E aí anula-se. Exato, deputado Muxanga. Eu ainda continuo com o deputado Muxanga, depois vou passar a questão. Temos a última questão, que é a questão dos manifestantes, os que colocavam barricadas. Surgiu um outro grupo. Este grupo que diz não querer manifestações. Como que olha esse cenário, uma vez que já está a surgir um grupo pró e outro contra? E o que estaríamos a ver nesse momento? Pelo menos de Gaza dizem que a Brigada Central é quem está a fazer aquilo. E alguns membros da Brigada Central foram os primeiros a apanharem aquelas imagens e a publicitar. O mesmo jogo. Mas estaria ligado isso à questão de incendiamento das sedes dos partidos? É vergonha, porque nunca ninguém tinha pensado que a oposição poderia estar a ferver da forma como ferveu em Gaza. Porque em Gaza, onde houve os maiores estragos, antes de se começar a botar fogos aqui em instituições relevantes, o maior fogo aconteceu em Gaza. O primeiro carro queimado em sede de um partido aconteceu em Gaza. E o grupo que trabalha em Gaza, se calhar chamar o Camilo, porque o Camilo disse uma vez que ele trabalhava em Gaza, para o Camilo vir explicar aqui. Porque o Camilo, o grupo dele, que trabalha com ele em Gaza, é o grupo que financiou e organizou aquela gente. De tal sorte que uma outra moça ou seu marido queriam ser lixados em Esquelene, que estavam com carros do Ministério do Trabalho. Então é absurdo que aqueles grupos apareçam em Gaza e vão aparecer em Nampula. Ser os primeiros locais. E depois aparece a província de Maputo. Tentaram andar aqui no João Mateus, na ponte da Matola, na ponte da Matola Rio. E é uma coisa muito interessante. Há uma moça que se mete a ser violentada, mas está a gravar, está a me arrancar o telefone, vou ao hospital porque o meu pai está... Quantos telefones é que você tem? Quer dizer, estão a te arrancar telefone, estão a te arrancar dinheiro, ainda tira o outro telefone. Para falar que estão a te arrancar. Não saiam de casa. Quer dizer, alguma coisa anda mal aqui. Alguma coisa anda mal aqui. É efetivamente esta guerra que eu tenho... eu nos últimos tempos tenho estado a me conter, a entrar nessas narrativas, porque efetivamente, para um bom entendedor, é possível analisar e ver que há muita propaganda posta a circular, de parte a parte, há muita propaganda. E daí que temos que ter muita atenção com a informação que está a circular, mas tudo isto, de alguma forma, pode estar a ser pensado de forma estratégica por parte das pessoas que fabricam essas propagandas, mas posso adiantar que vai ajudar a extremar mais posições e a gerar mais caos. Ora. Porque o certo neste momento seria maior contenção e procurar-se muito rapidamente encontrar-se soluções para sairmos deste conflito. Os moçambicanos estão muito extremados, as pessoas estão com ânimos muito exaltados e, se formos a perceber, as pessoas que estão envolvidas nas manifestações estão irredutíveis. Olha, totalizamos 110 mortes. 110. O que eu vi ao longo da história é que bastava a polícia tirar 2 tiros para o ar, todo mundo estava em casa nas mantas. Mas hoje, 110 vidas já foram ceifadas. Sabe, e as pessoas continuam na rua. O que estás a dizer, agora, quando as manifestações começaram, as pessoas iam ter 30 anos.
Uma das mais velhas é aquela que foi atropelada ali, que tinha 29 anos. Sim. E a cunhada dela que tinha 30 anos. Eram jovens. Agora há senhoras de idade Que já estão nas que manifestações. dizem que vão reivindicar a morte dos seus filhos. Agora há homens de idade, até velhos. Eu vi imagens de uma velha a dançar, a insultar o presidente Nunes. Mas eu queria perceber o que é que ela estava a tentar dizer. Se confamba, é atrapalhar. Olha, é assim. Quem está a governar o país agora chama-se Filipe Jacinto Nunes. Seja como for. Nós queremos parar com isto. Quem tem autoridade agora é Filipe Jacinto Nunes. Agora, se queremos adiar e pensarmos que o Nunes não pode resolver, há de vir resolver esse que está a vir, então vamos esperar do dia 15 de janeiro, onde estarão 2 ou 3 a tomarem posse. Um a tomar na Praça da Independência, outro a tomar numa praça qualquer, outro a tomar numa outra. E todos eles fora do âmbito da Constituição. Porque a Constituição diz que o Presidente da República toma posse perante os deputados da Assembleia da República. Não diz que toma posse na Praça da Independência, não. Significa isto, que se o Palácio da Assembleia estivesse em Mucuba, o Presidente da Assembleia deveria vir a Mucuba, em sede própria da Assembleia, tomar posse e depois voltar para Maputo para vir ser apresentado. Lamentavelmente, como nós gostamos, quando queremos, chutamos a Constituição. Quando não queremos, queremos defender com hora e circunstância. Só hoje é que o Presidente da República se recorda de ir chamar os conselheiros do Estado. Há quanto tempo é que os militares estão na rua? Qual é o dispositivo legal que obriga os militares a estarem na rua? Por isso, tem razão, as pessoas estão a desconfiar que alguma coisa sobre o estado de sítio ou emergências pode estar a ser preparado. Será que, a ser verdade que o que o presidente está a pensar é decretar estado de sítio ou de emergência, este povo vai obedecer? Será verdade que depois deste entendimento que os próprios militares têm com o povo, vão procurar deitar fora pura e simplesmente porque receberão retroativos? Será verdade que os próprios militares, depois que for decretado o estado de emergência ou de sítio, continuarão com o mesmo comportamento que demonstram hoje? Então eu acho que as pessoas devem ter feito todo este tipo de perguntas assim. Estas coisas ainda há a começar. Nós dissemos que isto aqui não é de criança, tem cólera. É preciso evacuar agora e desinfetar a casa. Andaram-nos a rir. Agora, porque dizem que vem V8. É turbo. Turbo V8. Turbo V8. Depois aquela imagem de Turbo V8. Se for by 4 foi assim, e Turbo V8 é quando começamos a procurar soluções. É tarde demais. É tarde demais. Exato. Mas vale a pena mais tarde do que não procurar. Porque nós vamos ter problemas sérios no país. E há muita gente a ficar pobre. Se a Kenmar hoje está a reclamar, a Mosal está a reclamar, quantas outras tantas empresas não estão a reclamar? Os caminhos de ferro vão perder contratos agora. É pena porque o porto de Durban anda cheio. Se houvesse um outro porto um pouco próximo, contratos do carvão e outros minérios que passam de Maputo, já tínhamos perdido. O que será da nossa empresa Caminhos de Ferro de Moçambique? Estamos a brincar com coisas sérias. Aquilo que se ouviu ali, o Vuma dizer, aparenta ser brincadeira, por causa do tipo de pessoa que disse. Porque também já não tem prestígio na sociedade. Por causa do seu passado não muito distante. Mas ele pode ter dito algumas verdades. Por isso nós esperamos, sinceramente,
que a tal mediação que vem para mediar este conflito não seja de pessoas suspeitas. Porque há muita gente suspeita aqui. E nós estamos atentos ao que está a acontecer. Ainda que sejam britânicos, se forem aqueles que andam a arranjar advogados para defender pessoas das dívidas ocultas, vamos saber. Ainda que sejam franceses, se forem aqueles que trouxeram dinheiro para dar ruandês em detrimento do nosso exército, o nosso exército a dar o paupermo, também vamos saber. Também se forem aqueles que nos traíram nos outros acordos, desde o Acordo Geral de Paz, este de paz definitiva, e depois nos abandonaram, foram se esconder em qualquer sítio, também vamos saber. Por isso, é bom que haja seriedade nas questões. Exato, muito E obrigado. é bom que haja mudança de atitude. A esperteza tem pernas curtas. É por causa disso que o hipopótamo não salta valas de mais de 1,5 metro. Basta entrar ali e não vai sair, porque as pernas suas são curtas, mas pula bem o hipopótamo. Por isso, vamos ser consequentes, mas primeiro devemos ser conscientes daquilo que nós pretendemos. Que as negociações continuem, mas tem que ficar claro. Só estou a terminar mesmo. Esta questão de que não, o povo está ali por causa da situação econômica. Sim, porque o povo em 2023 votou na Rename nos seus candidatos, convencido que vão trazer nova filosofia de governação para resolver os nossos problemas domésticos e sociais. Os votos foram roubados, o Conselho Constitucional carimbou o roubo. As pessoas roubaram votos. O Tribunal Judicial da Damatola, segunda sessão, os conhece, porque declararam lá. Qual foi o papel da Comissão Nacional de Eleições aqui? A Comissão Nacional de Eleições até hoje tem o poder de anular eleições. Não anulou por quê? Carregou as coisas e mandou para o Conselho Constitucional. Para nos dizer que as decisões do Conselho Constitucional não são recorríveis. Hoje o Conselho Constitucional quer nos dar aulas. Nós precisamos da verdade, mas uma verdade que vai ajudar a estabilizar o país. Porque esta coisa de tentar enganar já chega. E parem de perseguir o Venâncio. Perseguir o Venâncio não resolve o problema. Porque o Venâncio não é dono do assunto. Venâncio é tipo o microfone que está na mesquita. Se você pega o microfone e começa a insultar, o microfone não vai parar de dizer o que você diz. Exato, muito obrigado. Alves Mulungu, penso que tinha pedido um ponto de ordem. Penso que o espaço é seu. Depois vamos ter um curto espaço mesmo para o último tema, porque o tempo já nos fugiu. O tempo como é tão curto. Não vou levar ainda mais tempo. Sim, queria comentar em torno daquilo que o colega levantava, a questão da construção de narrativas. E queria aproveitar mesmo para desafiar o próximo governo. Não importa de que partido este governo será oriundo. O que importa é que temos que saber governar. A arte de saber governar, ela costuma por si só responder várias questões e eliminar qualquer tipo de ameaça ou concorrência. Posso buscar aqui um exemplo. Na Alemanha, nós tivemos a passagem da Angela Merkel na Alemanha. Hoje em dia você não está em altura de criar uma narrativa que não seja positiva para com aquilo que foi a passagem da Angela Merkel na Alemanha. Não, primeiro foi o Helmut Schmidt, aquele que o seu substituto por ela, aquele velho alto forte. Aquele que deu dinheiro a Portugal, deu dinheiro à Grécia, ajudou a Espanha a entrar na União Europeia. E depois, ele é do mesmo partido com Angela Merkel. Sim. Exato. Então, não há muito espaço para criar uma narrativa no sentido negativo para com a imagem daquela senhora, porque ela, de facto, conseguiu erguer a Alemanha até ela voltar a tornar-se uma Alemanha que orgulha os próprios alemães, no sentido de
colocar a Alemanha como sendo a primeira economia da Europa e ter voz na própria Europa, comandar, de certa forma, os destinos de toda a União Europeia como demonstração daquilo que a Alemanha sempre foi. Se a Alemanha conseguiu, de facto, criar problemas na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, é por causa da sua grandeza. Então, esta senhora conseguiu, de facto, recuperar a grandeza da Alemanha, mas de uma forma diferenciada, não como fez o Hitler ou como fizeram os Bismarcks. Ela fez isso numa outra vertente. Então, eu queria desafiar o governo, o próximo governo, a construir uma sociedade que vai orgulhar a qualquer um de nós, mas esta sociedade, se orgulhar a qualquer um de nós, não haverá essas coisas de andar a construir narrativas para, de facto, tentar fazer aqui uma espécie de desânimo àquilo que é, sim, desânimo e lavagem àquilo que é a proteção do outro. Olha, nós estamos a assistir aqui uma manifestação, é o que se tem dito por aí, mas isto não é manifestação, isto é uma revolta popular. Isto é uma revolta popular no sentido de que as pessoas não estão a reivindicar a questão do resultado eleitoral. Eu já ouvi muitos analistas dizer, não, porque o Conselho Constitucional ainda não validou os resultados, devíamos esperar. Não, a população encontrou um espaço e ela está a aproveitar o espaço ao máximo. Está a exprimir ao máximo esse espaço para demonstrar o seu descontentamento que por muito tempo esta população foi privada sob o uso da força. Houve aqui várias tentativas de convocar manifestações pacíficas e no dia anterior dessa convocação tínhamos a cidade mais protegida de África, os blindados, polícias em todo lado, com cães, um cenário mesmo de guerra. Mas hoje, como dizia o Samamad, a predisposição que as pessoas têm, quando você dispara e tira a vida de alguém ou alveja alguém, nós temos uma catástrofe. É por isso que os argumentos que nós assistimos é que, olha, a polícia disparou para alguém, é por isso que nós queimamos a esquadra ou queimamos as viaturas. Ou seja, as pessoas estão à espera de qualquer tipo de reação por parte da polícia para poder corresponder de uma forma muito exacerbada àquilo que é uma ação violenta. Então, era preciso aqui ter um governo que tenha a capacidade de responder esses problemas sociais que nós estamos a ter. Moçambique... Mas também, Mulungu, Sim. por que Beira, que sempre foi cidade de revoluções, desde que as manifestações começaram, nunca houve problemas? Por que Quilimane, desde que as manifestações começaram, nunca houve problemas? Por que os problemas estão no Maputo, estão na Matola Rio, estão em Boane, estão em Maracuene, estão Em Gaza. em Gaza, em Xai-Xai, estão em Chokwe, estão no Chibuto? Por que em Inhambane já tinha seus problemas? Porque aqueles jovens já disseram há muito tempo que não estão a ver nada do famoso gás lá de Panda. Não percebem, até prefiro... Porque aquele gás foi descoberto no tempo colonial. Era preferível que aquele gás ficasse e não visse o que estão a ver. O povo avisou, só que faltou as pessoas escutarem, por causa de desvalorizar aquele comportamento colonialista de que eu estava a falar aqui. Temos problemas em Nampula, temos problemas em Nacala, porque esses locais, na sua maioria, fazem parte dos 22 municípios onde a vitória da oposição estava clara e essa vitória foi arrancada. E o povo entende que não, o Arnam não lutou por esta vitória. Então tem que encontrar outras soluções. Por isso que eu continuo a dizer, ainda que persigam o Venâncio, deram o destino que vocês quiseram ao Venâncio, colocam o Venâncio no exílio, colocam o Venâncio na cadeia, a revolução não vai parar, porque as pessoas estão saturadas. Não é agitação que estou a dar, estou a fazer aconselhamento. Lamentavelmente, nós estamos cheios de pessoas que não querem ouvir. Estava a ouvir um comentador hoje da Rádio Moçambique a dar culpa ao consórcio que negou entregar editais ao Conselho Constitucional.
O consórcio, por acaso, é concorrente das eleições? Daqueles partidos concorrentes, nunca ouvi dizer onde é que estão os editais da Frelimo. Vocês ouviram? Aquele comunicado do Conselho Constitucional não fala dos editais entregues pela Frelimo. Por quê? Se a questão é justiça eleitoral, não é? A Frelimo concorreu. Até porque tinha mais delegados de candidatura. Devia entregar as atas editais. Os porta-vozes da Frelimo, em todo o sítio onde eu cruzei com eles, nomeadamente Gido Vaz e Gil Aníbal, dizem que não estão interessados em entregar editais porque a Frelimo conforma-se com editais do Conselho da Comissão Nacional de Eleições. Acho que os editais da Comissão Nacional de Eleições estão a ser concorridos. Então, os editais da Frelimo deviam estar lá, não é isso? Porque quando nós temos um processo jurídico legal, nós todos arrolamos testemunhas, não é isso? Na mesma ocasião. Você arrola a ele como teu testemunho, eu arrolo a ele como teu testemunho e perguntam quem são outras possíveis testemunhas. Arrolamos. Depois de arrolarmos testemunha, já não posso ir buscar outra testemunha que não seja uma testemunha arrolada. Onde é que o Conselho Constitucional foi buscar o consórcio do que ir buscar o Partido Frelimo, que é concorrente? Estamos a brincar com coisas sérias. Sabe, esta coisa de política eleitoral é igual ao carvão. O carvão só tem dois efeitos. Se não queima, suja. Então, quem está vestido de fato branco ou fato da noiva e quer ir ao casamento, sobretudo quando ainda vai a conservatório ou vai ter compadre, tende a evitar pegar o carvão. Porque o carvão só tem dois efeitos. Ou suja ou queima. Por isso, o Conselho Constitucional, cuidado. Já está sujo, agora vai queimar. Exato, muito obrigado. Eu vou agora para Samamat. Samamat, estamos mesmo a retas finais do nosso programa e gostaria eu de convidar a deixar soluções propostas para Moçambique neste momento que está mergulhado neste cenário. Quais são as possíveis soluções para o Moçambique, em jeito de síntese mesmo? Olha, nós estamos numa situação de muito extremismo, né? Extremismo de parte a parte, há muito nervosismo de parte a parte. E eu penso que, querendo ser mais coerente, querendo criar um ambiente mais sadio, a anulação deste processo seria a forma mais rápida de termos a situação calma. Anular o processo eleitoral, conquistaríamos a calma no dia seguinte. Isso permitia que ou se mantivesse um governo numa função de gestão durante algum tempo para se reorganizar o processo, ou mesmo até permitiria que existisse um acordo entre todos os partidos concorrentes, sobretudo aqueles que lograram algum intento e que têm representatividade, porque a representatividade é confirmada com os resultados obtidos, pudesse efetivamente ir para um acordo de um governo, eu chamava de um governo de inclusão, que pudesse ter funções efetivas até um determinado período, até mesmo com validade de 5 anos, para poder reanimar a economia, reanimar a nossa sociedade e durante esse tempo todo haver espaço para que a economia restabelecida, os partidos reorganizados possam ir para uma competição justa, já com as instituições aperfeiçoadas, porque é importante também reconstruir as nossas instituições e credibilizar as nossas instituições, sobretudo, porque neste momento elas enfermam de credibilidade. Todo esse exercício está a ser feito, reunir com A, B, pelo Conselho Constitucional, todo esse exercício está a ser feito de construção de narrativas, no ponto de vista de voltar mais uma vez, a tentar credibilizar o resultado que se vai anunciar. O que não vai ser fácil, porque neste momento a nossa sociedade está muito dividida. Nunca estivemos num nível como este. Primeiro, a consciência, nós, apesar de tudo,
de todas as dificuldades que nós temos dentro da nossa sociedade, mas construímos uma sociedade cada vez mais consciente do valor da política para as suas vidas. As pessoas já entenderam que enquanto afastarem-se da política, enquanto não procurarem organizar a política, então, mesmo lá na sociedade, no negócio, na educação, não haverá sossego, não haverá frutos sustentáveis. Então, a primeira sustentabilidade tem que ser na ação dos políticos. Depois, de forma holística, vai afetar a todas as áreas da sociedade. E esta consciência é que vai tornar difícil uma decisão, por exemplo, de dar vitória a A em detrimento de B. Daí que eu sinto que esta é uma das primeiras soluções que nós podemos encontrar. Agora, até dia 23, que é o dia que se vai fazer a apresentação dos resultados, eu penso que os políticos se jogam um papel fundamental através de um diálogo muito sério, honesto, franco, não efetivamente como se está a fazer até então, um diálogo de faz de conta. Fiquei feliz agora com a reunião do Conselho do Estado. Eu já disse isso num outro canal que, honestamente falando, apesar de, em termos de competência orgânica, o presidente Filipe Jacinto Inhosse ter esta capacidade de poder convocar os moçambicanos para um diálogo, há um elemento deficitário. O fato de o Partido Frelimo não ser um partido homogêneo, ser um partido heterogêneo, de uma espécie de uma organização de integração, onde há muitos interesses e que não existe um mandato claro neste momento do partido para que o presidente Filipe Jacinto Inhosse possa tomar uma decisão em nome do partido nesse aspecto de... Desculpa, o presidente Inhosse precisa de se arriscar, porque ele tem grupos da Frelimo que nunca vão lhe entender e nunca vão lhe querer. Isso acontece. Se alguma vez nunca aconteceu contigo, qualquer dia vai acontecer. Há pessoas que ainda você carrega nas costas, dê tudo de comer. Faz tudo. Quando você lhe deixa, vai ficar a dizer que o Samamadi é que me alijou. Porque ele precisa de ti quando ele está à rasca. Depois de você sair dali, ele não precisa de ti. É igual a esta história que anda, de que nós temos que mudar a data. Estados Unidos da América fez eleições quando? Outubro. Fez em outubro também. Sim. Mas o presidente toma posse no dia 20 de janeiro. Qual é a diferença que nós temos? É só ir tirar uma cláusula que está na lei, que diz que 20 dias, porque aquela cláusula vem da primeira lei das eleições, das eleições gerais. Eu lamentei muito ver uma pessoa que se chama constitucionalista, a presidente do Conselho Constitucional, a pegar-se daquilo. A ser verdade que ela é professora de Direito, sabe perfeitamente que é só ir mexer aquilo ali, tirar aquele artigo. O resto fica-se a fazer conforme. E fixa-se a semana da tomada de posse. A data não interessa, porque as datas sempre não vão ser dia 15, nem dia 15. Fixa-se a semana de tomada de posse. É como a semana de votação. A semana de votação tem de calhar numa quarta-feira, na República de Moçambique. Então faz todos os arranjos, de forma que a campanha comece e termine no domingo daquela quarta-feira. Eu não sou jurista, sou sergueiro mecânico, mas penso melhor do que algum jurista. Portanto, exato, não podem as pessoas andarem aqui a nos enganar. Nós temos condições de manter as nossas eleições em qualquer dia do mês de outubro e a posse ser tomada depois do outro grupo completar o mandato. Porque você não vai pegar pessoas a tomarem posse em dezembro, porque é tempo de festas. Está a haver uma crítica agora por causa desta história de Natal e não Natal. Então quem é a pessoa que estaria atento aqui para ver o governo tomar posse no dia 20? Também estaria a criar a mesma confusão. Portanto, soluções estão na vontade dos homens. Da mesma maneira que eu dizia que a Constituição diz que o Presidente da República toma posse perante os deputados da Assembleia da República. Significa que ele deve tomar posse estando presente mais de metade de quê? Dos deputados. Ninguém cumpre isso. O Presidente toma posse ali, na Praça dos Heróis. Nunca houve controle de quórum lá. Agora, quando já se trata da lei eleitoral, 20 dias depois, já querem cumprir.
Quer dizer, que aberração é esta? Isto me recorda uma história muito terrível, difícil de contar aqui. Agora há uma situação de tentarem criar bois do tamanho de cavalos, porque o cavalo é mais pesado, né? Então fazem cruzamento de fêmeas de vacas com cavalos. Só que como o cavalo não aprecia os bois, porque não é a natureza dele, tem que se amarrar a fêmea e depois agitar-se o cavalo para poder fazer cópula. Então, não podem nos fazer isso. Nós não somos animais. Não podem nos fazer isso. Exato, deputado Mushanga, não sei se já tinha terminado. Eu estava mesmo quase, mas o que eu queria dizer é que este fato da Frelimo funcionar com essa mecânica integracionista e que há diferentes interesses que depois não fazem convergir o mandato naquilo que nós chamamos de legitimidade de exercício ao presidente Filipe Jacinto Nyusi para efetivamente interagir. É isso que tem estado a deixar o próprio presidente de uma forma confusa, porque nós vimos o presidente da República aparecer publicamente. Biden está ali, tirou o dinheiro, mandou para quê? Para a Ucrânia. Agora foi para Angola, foi fazer acordos, está a ver, né? Que terão de ser materializados. Sim. Então, o mandato termina no dia em que ele cessa. Mas eu queria fazer citação daquilo que o presidente da República disse outrora, quando diz que tudo faria até o último dia do seu mandato para o alcance da estabilidade. Mas veio mesmo o presidente da República, posterior a essas palavras que proferiu, a dizer que não estava em condições de tomar uma decisão efetiva para o fim deste conflito devido a questões éticas. Quer dizer, há uma dualidade aqui que o presidente da República aparece que gera uma confusão. Mas eu entendo e por isso que a minha análise vai em torno deste... O presidente pensa que depois de entregar o poder vão lhe deixar algum tempo como presidente da Frelimo. É mentira. Da forma como marcaram, depois desta confusão aqui terminar, ele no meio do próximo ano terá que deixar de ser presidente da Frelimo. Porque estão a fazer ajustes de contas estúpidas com ele. Estão a vigarizar. Porque dizem que ele também vigarizou-os. Então o presidente não pode pensar que aquelas pessoas que ele arranhou vão lhe deixar em paz. É mentira isso. Então, exato. Eu acho que o presidente tem de pegar esferográfica na qualidade de presidente da República, se há coisas que ele pode fazer para com esses processos anti-Venâncio, porque para isso não precisa de escrever lá no Comitê Central. Isso escreve-se em sede de quê? Em sede do governo. Mande a Assembleia agora reunir, mas pelo que eu sei, nem há processo, não há nada. Ali é uma denúncia simples. Sim, mas eu queria só terminar, só 30 exato. segundos. Há um imbróglio aqui, que é decorrente efetivamente daquilo que é o funcionamento tradicional do Partido Frelimo. O Partido Frelimo entende que o Partido Frelimo é o povo. O Partido Frelimo, hoje, o seu molde de convergência, o que une já não é fortemente a ideologia, mas o poder que eles detêm sobre o Estado, é que faz convergir. E depois a própria estrutura do partido. Então, automaticamente o Partido Frelimo tem um pacote tripartido. Desculpa, são negócios sujos que estão a fazer com dinheiro do Estado só. Já não temos tempo. Mas nesta ordem de ideia, há um pacote que constitui lá 3 elementos, que é o partido, que é o poder do partido, o poder do Estado e o povo que o sufraga constantemente o Partido Frelimo, que eles entendem que sufraga o Partido Frelimo de forma recorrente para governar. Exato. E ao qualquer timoneiro do Partido Frelimo lhe cabe receber este mandato do partido, cumprir e devolver esses 3 elementos fundamentais. Foi assim com o presidente Chissano, cumpriu 2 mandatos democráticos, devolveu o poder do Estado que une o partido. Foi assim com o presidente Yabusa. E hoje há gente do corredor que diz o seguinte: este grupo, por exemplo, que está aqui o deputado Mushanga a fazer referência, que efetivamente são os críticos do presidente Nyusi, que dizem que o problema que existe nesse momento é do presidente Nyusi com o povo e não o povo com a Frelimo. De tal modo que ao presidente Nyusi eles dizem: nós não temos nenhum problema, entendemos que o senhor presidente
aconteça o que acontecer, devolva-nos o que levou de nós, que é o poder do Estado, o partido e ainda o povo, que ainda, na altura que tomava posse, acreditava no partido. Falei, me devolve esse pacote e depois o senhor vai à sua vida. Então, é por aí também que se encontra grande dificuldade do presidente Filipe Jacinto tomar uma decisão em relação a esse conflito. Exato, muito obrigado, Samamad. Alves Mulungu, últimas considerações, já estamos fora do tempo. É assim, eu acho que o governo devia abrir um espaço e atribuir uma amnistia ou levantamento desses processos todos para que o Venâncio pudesse voltar para o solo pátrio, para junto dele sentar-se e alcançar aqui determinadas soluções, porque o que está a acontecer, o Venâncio sozinho está a conseguir humilhar um grupo de pessoas experientes em matéria de governação, e o que podemos assistir para o ano, caso haja essa tomada de posse forçada, teremos um governo ilegítimo. Vai governar numa situação em que haverá um líder que qualquer coisa que for a dizer, as pessoas hão de cumprir em contrariedade com aquilo que o governo supostamente legítimo ou eleito estaria a fazer. Então, é melhor trazer o Venâncio Mondlane, cria-se um governo de gestão, pode ter 1 ano ou 1 ano e meio, 2 anos de duração, abre-se a Constituição da República, vamos diminuir os poderes do chefe do Estado, vamos dar autonomia às instituições para elas decidirem por si só e vamos trazer um ambiente democrático que possa, de facto, nos livrar dessa questão de a cada processo eleitoral entrarmos em conflito e assistirmos esta toda convulsão social. Isso é possível, isso tudo, mas depende muito da vontade das lideranças. Exato, muito obrigado. Só vem mesmo para o deputado Mushanga. Últimas considerações, estamos assim, para fechar o programa. Eu tenho que me abrir, porque temos que abrir o jogo, não é? Exato. Se o Albano Carige aparecer na beira agora a declarar a independência de Sofala, toda a gente de Sofala vai seguir Albano Carige. Se o Araújo na Zambésia declarar Estado da Zambésia, vai seguir o quê? O Araújo. E nós os outros ficarmos a lutar aqui, também vamos declarar nosso Estado. Onde é que vai ficar o Presidente da República? Foi assim como a Síria se dividiu e se destruiu. Esta guerra contra o Presidente Assad, que acabou derrubado agora, começou há 11, 14 anos, derivado de manifestações. Porque aquele militar que está a usar é filho do povo moçambicano. Aquele polícia que também está a morrer é filho do povo moçambicano. No fim, o polícia apedrejado que morreu e o filho daquele que foi baleado pela polícia, no cemitério ficam com campas próximas e celebram a data da morte dos seus filhos no dia da celebração das manifestações. Estas famílias acabam ficando amigas. É igual ao carro celular ou do juiz que transporta reclusos para a cadeia e que tem acidente, mora o recluso, mora o guarda e mora o juiz. Estas famílias acabam se juntando na casa mortuária ou no cemitério. Então, a forma de evitar isso é o presidente News marcar passos e não dançar para trás porque está a apanhar poeira. Pensar que vai conseguir este grupo é mentira, porque o grupo o odeia demais. E o mesmo grupo criou problemas entre o News e, aliás, entre o presidente Guebuza e o presidente Chissano. O presidente Chissano era tido como Marezinha, sei lá o que homem de quê? Deixa andar, sei lá o que. Saiu o Chissano, carregaram o grupo do Guebuza, apoiaram o Guebuza no primeiro mandato. Depois, com dívidas ocultas, comeu sozinho, a Gaitsona. Tiraram o poder ao Guebuza. Foram dar ao News. Eu recordo-me do discurso de uma senhora, que ainda hoje lhe vi no Conselho do Estado, sentada. O que andou a dizer contra o presidente Guebuza na reunião do Comitê Central? Com as televisões todas. Está ali. Qual é o jogo? Qual é o jogo? No passado foi do Guebuza. Agora não é do Guebuza, passou para o News. Agora acredito que já também já não é do News, a ser do Chapo.
Então, ele precisa de tomar decisão. O único legado que ele tem que encontrar é mandar anular processos que estão a ser levantados contra Venâncio, encontrar pessoas idôneas para acompanharem Venâncio voltar para casa, criar-se segurança para o Venâncio estar aqui dentro do país e resolvermos os nossos problemas. Mas isso não pode ser motivo para quando o Venâncio chegar aqui, lhe armadilhar a minha semelhança que me chamaram lá para resolver o meu problema do Estado quando era para eu ir à cadeia. Depois para me tirar sem me dizer qual a culpa que eu tinha. Isso não se pode aceitar. Então o presidente Nhussa é que tem que marcar passo. Não é Chapo. Chapo nunca governou. Nem sabe qual é o papel, a qualidade do papel que anda na presidência e o tipo de esferográfico. Se os documentos que se assinam lá, assinam-se com esferográfica preta, azul ou com lápis. Por isso não podemos carregar este fardo, colocar na cabeça do Chapo. O Chapo precisa, a ser ele quem ganhou, precisa de apanhar isto limpo. A ser Venâncio quem ganhou, também precisa de apanhar isto limpo. Mas também a coisa que tem que ficar limpa aqui é quantos assentos tem cada partido, verdadeiros. E essa coisa você não há de apanhar com base nas atas editais. Também não há de apanhar com base nos boletins de voto. Porque houve enchimentos. Nós todos assistimos os enchimentos. Exato, muito obrigado, deputado Mushanga, muito obrigado, Alves Mulungu, e de igual modo agradeço a Samamat. Nós chegamos ao término do nosso programa porque o tempo não nos é favorável. Caro telespectador, agradecemos a si que nos acompanhou durante este período, nesta noite desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Nós ficamos aqui com promessas de voltar à próxima semana, à mesma hora. Como sempre temos dito, o que nós dissemos aqui é responsabilidade nossa e o que você entende é responsabilidade sua. Fique bem, até a próxima.